Vamos orar e vamos ler a palavra. Levanta a sua mão para cima assim comigo e diga: Senhor Jesus, eu vim aqui por tua causa. Tu és a razão da minha estada aqui. Senhor, já te adorei. Participei da ceia. Agora, Senhor, fala comigo pela tua palavra. Meu coração é um bom solo. Tua palavra vai produzir fruto. A 100, 60, 30 por um. Glorifica o teu nome, Senhor. Amém. Eu quero começar uma série a respeito de sabedoria. Vamos começar hoje o nosso primeiro estudo. Tiago capítulo 3, versículo 13 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: Quem é entre vós o sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Não é essa a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois ela é pacífica, depois ela é indulgente, depois ela é tratável, depois ela é plena de misericórdia e de bons frutos, depois ela é imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Nós temos que entender três coisas quando vamos falar de sabedoria. Primeiro, você não pode ser sábio se você não tiver o conhecimento dos fatos. Se você não souber das coisas. Você não pode ter sabedoria. Ok? Porque a sabedoria não é uma coisa nublada. É uma coisa prática que você tem que viver, que você tem que tomar decisões. Então a primeira coisa que tem que ter para ter sabedoria é conhecer os fatos. Mas você pode conhecer os fatos e não ter sabedoria. Há muita gente que conhece fatos, mas não tem sabedoria. Porque a segunda coisa que tem que acontecer é você tem que ter a compreensão dos fatos, a capacidade de traduzir o significado dos fatos. O segundo erro que nós cometemos é esse. Nós lemos o texto da Bíblia e não paramos primeiramente para entender os fatos. A pergunta relacionada com o entendimento dos fatos é essa: o que está dizendo? Então, nós quando lemos a Bíblia, nós precisamos fazer essa pergunta: o que está dizendo? Porque ficou escrito com um objetivo. Há fatos escritos quando você lê. Então, a primeira pergunta é: o que está dizendo? Você não pode interpretar alguma coisa antes de ter entendido. Primeira coisa é entender o que está dizendo. Aí a segunda pergunta é essa: o que está querendo dizer com o que disse? Essa é a interpretação dos fatos. Então você entendeu o fato que você leu, você entendeu o que quer dizer aquilo que você leu, você fez a compreensão, a capacidade de traduzir o significado dos fatos, e aí a terceira coisa é, você tem que saber como aplicar. Porque muitas vezes nós estocamos a palavra de Deus no nosso coração, mas ela não sai daí. Nós estamos cheios da palavra de Deus, mas nos falta uma ação sobre os fatos da palavra de Deus, sobre aquilo que nós entendemos. E sabe, a Bíblia diz: a fé sem as obras é morta. Nós temos fé para colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração, mas não temos fé muitas vezes para aplicar, e aí a nossa fé fica inútil. Se eu fosse, e estou dizendo isso honestamente, se eu conseguisse aplicar todos os fatos que eu conheço da Bíblia, e tudo que eu entendi da Bíblia, a minha vida seria diferente. A sabedoria é uma coisa que vem da sua leitura da palavra, da interpretação da palavra, e sabe do que mais?
da tua aplicação da palavra no teu dia a dia, naquelas coisas que você tem que fazer. Então, sabedoria não é um negócio mágico, não é uma coisa que Deus vai vir fazer um download e de repente você ficou sábio. Sabedoria é uma coisa que Deus vai te dar visão para você enxergar os fatos da palavra de Deus. Que Deus vai te dar entendimento para você entender os fatos. E que Deus vai te dar fé para a aplicação dos fatos. Então você é um sábio. Então você é um sábio. Então você é um sábio. Uma das primeiras pessoas que de maneira grandiosa usou a sabedoria foi Salomão. Lembra do texto? Exatamente do que eu estou dizendo. 2 mulheres, cada um tinha um filho, e elas dormiam, parece que na mesma cama, e durante o sono, uma delas dormiu em cima do filho, e o filho morreu. E quando ela descobriu que o filho tinha morrido, o que ela fez? Ela trocou a criança com a outra criança. E aí a mulher acordou, a mãe verdadeira da criança que estava viva acordou e falou, não, esse aqui, filho está morto, mas não é meu filho. E então eles começaram uma disputa. E eles foram para o Salomão resolver a disputa. E aí o Salomão foi o primeiro grande uso da sabedoria que o Salomão fez. Porque ele tinha pedido sabedoria. E sabe como é que o Salomão usou a sabedoria? Ele ouviu os fatos, ele entendeu os fatos e ele soube como aplicar os fatos. Então ele disse assim, você está dizendo que é teu filho, e você está dizendo que a mesma criança é o filho. Então, só vocês podem saber, eu não posso saber. Mas eu vou fazer uma coisa então. Traz para mim aqui o bebê que está vivo. Traz uma espada. Segura o bebezinho. Eu vou cortar ele pelo meio. E eu vou dar a metade para cada uma das mães e o caso está resolvido. Ele sabia como aplicar o fato. Ele sabia que a verdadeira mãe ia preferir ver seu filho vivo do que ter um pedaço dele. E ele então disse isso e ficou olhando. E aí uma das mulheres disse, não, que a criança viva. Então Salomão disse, você é a verdadeira mãe. Sabedoria é a aplicação dos fatos que você ouve, que você entende, e a aplicação que você faz na prática. Sabedoria é um resultado, é uma conclusão de um processo. Não é o início de um processo, é a conclusão. Então Deus me mostrou e falou, João, você está pedindo sabedoria. Na verdade, você está cheio da palavra, sabe muito mais do que está aplicando. Você já está cheio de entendimento da palavra. Agora o que você precisa fazer para que você se torne sábio é cada vez que você vê uma coisa, você precisa dizer como é que eu aplico a palavra de Deus nesse caso. Quando eu era cristão bem novo, eu li um livro em português, o nome era Em Seus Passos que Faria Jesus. Um livro muito famoso. E o resumo desse livro era o seguinte, se você tinha uma coisa para fazer, você perguntava, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Nos meus passos, o que Jesus ia fazer? E aí então você faria o que Jesus iria fazer. Sabe por quê? Esse livro foi escrito porque essa pessoa que escreveu esse livro, esse autor, ele entendeu que a sabedoria de Deus é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Agora presta atenção. O qual se nos tornou da parte de Deus. Jesus se tornou da parte de Deus para você e para mim algumas coisas. Primeira delas, sabedoria. Sabedoria. Jesus se tornou da parte de Deus para nós sabedoria. Depois, justiça. Depois, santificação. Depois, redenção. Uma das coisas é sabedoria. Então, irmãos, como é que nós colocamos junto, como é que nós resumimos a minha introdução sobre sabedoria? Sabe o que é sabedoria? É o que diz o Coríntios, é o que diz o Gálatas 2:20. Se sabedoria é a pessoa de Jesus, sabedoria
A manifestação dela, a maneira de viver, é o que o Gálatas 2:20 diz. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Se Jesus se tornou sabedoria da parte de Deus, então tudo que eu preciso para viver de maneira sábia, para expressar sabedoria, é eu não viver, mas Ele viver em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós começarmos a permitir que Jesus viva em nós, não mais nós vivamos, nós estamos vivendo a vida de sabedoria que Deus tem para mim e para você. Porque segundo o texto que nós lemos em Tiago, há dois tipos de sabedoria. Há um tipo que é horrível, a sabedoria mundana. A sabedoria mundana, ela se deleita em si mesmo. Ela é centrada em si mesmo. Sabe aonde que a sabedoria humana teve a primeira intervenção na história da humanidade? No Jardim do Éden. Estava lá a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha dado uma ordem. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer você morre. Então, é claro, coma da árvore da vida. E aí o diabo veio. E ele perguntou, escuta, vocês não podem comer nada? Aí a Eva disse, não, podemos comer tudo, só dessa não. Ele falou, Deus é sabidão, porque Ele sabe que no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai se abrir os seus olhos e vocês vão conhecer o bem e o mal como Deus. Só não contou uma coisa, que eles conheceriam o bem e o mal, mas seriam incapazes de fazer o bem, porque ficariam escravos do mal. E aí, então, a Eva fez o uso da sabedoria humana. Porque ela poderia ter feito o uso da sabedoria de Deus. Ela poderia ter encarado o diabo, ela não estava com medo, ela estava batendo um papo, não tinha medo. O diabo não tinha poder sobre ela. A única coisa que o diabo tinha era poder enganá-la para que ela fizesse uma decisão de acordo com a vontade dele. Mas ela podia dizer não. Ela tinha arbítrio. Ela podia ter dito para o diabo não. Deus disse que não. Eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou comer da árvore da vida. Nós não teríamos nascido no pecado como nascemos. Nós não teríamos nascido com uma natureza pecaminosa. Que precisaria vir um segundo Adão, que é Jesus, para nos livrar dessa natureza, morrendo na cruz e nós morrendo com Ele. Então, veja só, essa sabedoria humana, a Bíblia diz, o Tiago está dizendo, veja algumas coisas que o Tiago diz, é terrível. Vamos lá no Tiago, capítulo 3, versículo 13, em diante. Ele diz assim, quem é de vós o sábio e inteligente, mostre com mansidão é um fruto do Espírito, de sabedoria, mediante digno proceder as suas obras. A sabedoria é reconhecida pelo que você faz. Porque a sabedoria não é um conhecimento de fato, não é um entendimento intelectual de fato, a sabedoria é a ação resultante que você faz daquilo que você está pensando. Eu sou o centro da sabedoria humana. É tudo para mim. É egocêntrico. O ego que foi feito, que Deus criou, o eu. A palavra ego é uma palavra grega, que significa eu. O teu eu é quem você é. Deus criou você para ser filho de Deus, para viver pelo Espírito Santo, para Jesus viver em você, não mais você vivendo. Mas quando eu começo a viver o egoísmo, que quer dizer eu vivo centralizado em mim, aí pronto, eu acabei de abandonar Deus. Eu acabei de sair dos caminhos do Senhor. E isso vai dar muito mal. Muito mal. Porque a Bíblia diz aqui algumas coisas que acontecem quando eu começo a andar por mim mesmo. A primeira coisa que acontece é isso, veja. Pelo contrário, se tende em vosso coração inveja. Por que você acha que Eva comeu daquela árvore? Ela cometeu 3 pecados. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. A Eva cometeu todos os 3 pecados que 1 João, capítulo 2, dizem que são possíveis de serem cometidos. Ela cometeu todos os 3. Sabe por quê? Porque ela estava com inveja de Deus, assim como o Satanás que tentou ela tinha inveja de Deus. Porque ele queria ficar no seu trono e Deus expulsou ele lá do céu, não se achou lugar para ele.
E a Eva estava nisso. Estava centralizada no ismo dela. Queria conhecer mais. Queria saber mais do que Deus tinha deixado para ela conhecer. E ela acabou se tornando filho do diabo. Irmãos, quer brigar com alguém? Chame a pessoa de filho do diabo. Você arranja uma encrenca fácil. Mas lá no Evangelho de João, Jesus falando com os fariseus, ele diz, vocês são filhos do diabo. Porque ou você nasceu de novo e é filho de Deus, ou é filho do diabo. Não tem duas filiações. Essa é a grande verdade. Ou você vive como filho de Deus, ou está vivendo como trevas. Então, veja aí o primeiro sentimento da sabedoria humana. Inveja. Sentimento faccioso. Nem vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Deus é o Deus da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o que a Eva creu? Ela creu que Deus não era a verdade. Deus não tinha dito tudo para ela. Foi lá e comeu. Sabedoria humana, a primeira manifestação. A pessoa quer ser autossuficiente, autodeterminante. Eu determino, eu decido o que eu vou fazer. Eu sou autossuficiente, autodeterminante. Essa é a sabedoria maligna. Isso foi que entrou na Eva, lá no paraíso, no Adão, lá no paraíso, e eles foram expulsos do jardim. Coisa terrível, hein? Autodeterminante. Então, olha só que coisa interessante. Nós estamos no capítulo de 1 Coríntios aí lendo, né? Nós lemos aí no Coríntios 1, né? Versículo 20. Mas Deus tornou essa sabedoria louca. Deus tornou a sabedoria humana loucura. Dá uma lidinha aí, capítulo 1, versículo 20, está aí no nosso telão. Onde está o sábio? Onde está o escriba, o escritor? Onde está o questionador deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? A sabedoria desse mundo, amados, é loucura. Por isso nós temos que abandonar esse barco. Abandonar o barco de andar por si mesmo, de andar na nossa própria sabedoria, porque ela é loucura. 1 Coríntios 3 diz que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Deus tornou louca a sabedoria do homem. Sabe por que essa sabedoria é loucura? Porque ela tenta ser independente de Deus. Porque ela é contrária à vontade de Deus. É por isso que a sabedoria humana é loucura. Gente, eu conheço gente muito inteligente. Eu conheço gente muito inteligente. Que, sabe, são ateus. A maioria, o maior número de ateus por square feet. Sabe aonde está? Lá em Boston. Está lá em Harvard. Isso é pesquisa. Eu sei disso porque eu li, estudei. O maior número de ateu por metro quadrado está em Harvard. Aonde estão os cientistas, os homens que fazem as universidades mais famosas? Gente, a sabedoria humana. Desde quando alguém pode ser ateu? Não concebe na minha cabeça que nasci de novo. Antes eu era ateu. Não sei se alguns de vocês, todos vocês já sabem, com exceção dos nossos visitantes. Eu era ateu. Sabe, eu lia Nietzsche. Sabe o que o Nietzsche dizia? Que o homem é como um camelo. Eu li o Nietzsche, li todos os livros, eu era ateu por convicção. Até que um dia eu nasci de novo. Eu li a Nietzsche. E eu sabia a história do Nietzsche, mas quando você está na sabedoria humana, ela é louca. Você não consegue, o fato está ali, mas não faz sentido. Por exemplo, eu sei que o Nietzsche, sabe como é que morreu o Nietzsche? Ele era o meu herói, o sábio para mim. Sabe como é que ele morreu? Ele morreu louco, escrevendo cartas, assassinando o crucificado. Eu li várias dessas cartas que ele escreveu. Assim morreu Nietzsche, filósofo ateu.
escrevendo cartas, assassinando o crucificado. Lutou a vida inteira dele contra Deus e não conseguiu se livrar de Deus, porque ninguém pode. O que Deus quer é que a gente venha do lado dele. Então a sabedoria humana é assim. Não interessa, não vem do teu estudo, não vem de nada. Vem do Jesus em você. Sabe quem é esse Jesus que vive em você? Sabe quem é esse Pai que vive em você? Deus o Pai, o Espírito Santo. Ele é autoexistente, nunca teve começo, nunca vai ter fim. Existe por si mesmo. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em você, mas está na minha mãe lá no Brasil, que é minha filha na fé, crente. Ele está aqui conosco, está em mim, está em você. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele sabe todas as coisas ao mesmo tempo, ele é onisciente, ele é onipresente. Por isso a sabedoria dele é a sabedoria para mim e para você. Por isso que eu preciso viver por meio da sabedoria dele. Porque eu não posso viver por meio da minha sabedoria. Por isso que a sabedoria humana é animal, demoníaca, disse aí o Tiago. Por quê? Porque quem de nós é capaz de saber se vai estar vivo ou morto daqui a 5 horas? Ou como diria a Bíblia, qual de nós pode impedir que um fio de cabelo caia da nossa cabeça? Ah, se eu pudesse. Já está começando a enxergar aqui na minha cabeça, né? Se eu pudesse evitar, nenhum de nós pode. Sabedoria humana. Não pode. Pode fazer implante, pode fazer qualquer coisa, mas nunca vai ser o natural. Uma vez que se foi o cabelo, se foi. Entenderam? Então essa sabedoria, ela é contrária à vontade de Deus. Mas existe uma outra sabedoria. Ah, a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é a pessoa de Jesus, vivendo a vida dele em você. Não mais você vive, mas ele vive em você. Amados, nós aqui somos uma igreja cristocêntrica. Para nós é Jesus. E é o que nos interessa. Ok? Não sou contra você estudar, senão eu não teria ido estudar. Não teria feito um PhD em educação. Eu sou favorável você estudar, mas quanto mais você estuda, se isso te separar de Deus, se isso te tornar egocêntrico, você está seguindo uma sabedoria mundana. Mas se você for estudar, para você entender as coisas que Deus já revelou na natureza, para você entender tudo aquelas coisas que Deus já fez, para você viver como Jesus viveria, para se submeter a Ele, essa é uma sabedoria divina. Deus vai tornar isso para o teu bem. Deus vai fazer com que isso contribua para o teu bem. Então vem a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus tem a supremacia da glória de Deus como começo, meio e fim. Sabe? Tudo que Deus quer conseguir na sabedoria dele é a glória. E a glória é onde Deus quer levar. Nós somos um povo que já entramos no Santo dos Santos. O véu foi rasgado. Nós cantamos aqui hoje de manhã. Então agora nós precisamos viver nesse lugar. Um lugar de glória. Sabe? Se eu fosse definir para vocês glória é uma palavra tão pequenininha, no grego é doxa, quer dizer glória, mas é uma palavra que se eu fosse resumir para você, eu resumiria assim: doxa é tudo o que Deus é e tudo o que Deus faz. Isso é glória. Glória é tudo o que Deus é e tudo o que Deus faz. E sabia? Deus quer ser em você. Deus quer fazer através de você. Você foi criado para a glória dele. Para ter a glória dele dentro de você. Para ser habitação dele, casa dele. E para onde você for, você levar a glória dele. Você mostrar a glória dele. Ele quer ser o Todo-Poderoso na tua vida. Se você viver por ele. Que coisa tremenda. Eu estava no banco ontem e entrei no banco para trocar um cheque
faleceu aqui na igreja Hispana da Tarde, uma moça, e nós vamos ajudá-la. Então eu fui trocar o cheque para poder dar em dinheiro, porque eles não têm como trocar. Então eu estava no banco e tinha uma senhora que era chinesa no banco. E quando ela chegou, ele leu o nome da igreja, do cheque na igreja. Ele falou, esse cheque é de uma igreja? Ele falou, é, da igreja no qual eu sou pastor, eu disse para ela. Ele falou, o senhor é pastor? E começou a conversar comigo. E começou a conversar comigo. E ela disse para mim, eu vim para esse país, mas a coisa está tão difícil para mim. Lá na China, a gente tinha tanta necessidade, mas Deus era tão real. Deus era tão presente. Eu falei para ele, você sabia que o mesmo Deus da China é o Deus aqui? É uma questão de como é que nós nos posicionamos. É que a gente vem aqui, a gente tem as facilidades que talvez não tinha lá onde você morava no teu país. E aí você começa a se tornar independente de Deus. Nós temos que fazer uma declaração de dependência dele. E aí eu comecei a conversar com ela. E comecei a falar com ela. E foi um negócio tremendo. De repente você formou uma fila, e aí eu falei, olha, eu acho que é bom a gente parar de conversar aqui, porque tem uma fila te esperando. E dei o meu cartão para ela e falei, se quiser continuar essa conversa, me liga. Então, amados, sabe, a sabedoria está aí à tua disposição, mas precisa de um posicionamento nosso. A sabedoria divina já está dentro de você. O poder divino da sabedoria, da glória de Deus, já está dentro de você. Eu fico impressionado quando eu leio, por exemplo, muitos lugares na Bíblia, mas vou citar um para vocês. Por exemplo, quando a gente lê lá no Velho Testamento, no Êxodo, Moisés saindo do Egito com o povo. Moisés, na frente dele o mar, atrás dele o exército egípcio, vindo para matá-los, para levar de volta para o cativeiro. E aí o povo se torna impaciente e clamam para Moisés. E Moisés então vai clamar para Deus. E aí Deus diz uma palavra que eu fico impressionado, está escrito lá. Ele diz, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Pega essa vara que eu já te dei, a tua autoridade. Toca nas águas. Mas o que me impressiona é, por que clama para mim? E sabe, quando eu estava orando e pensando nessa palavra aqui do Tiago sobre sabedoria, Deus estava dizendo, quantos anos você tem clamado para mim por sabedoria? Por que clama a mim? Você já tem a sabedoria dentro de você. O teu problema não é eu te dar sabedoria. Eu já te dei sabedoria. Eu depositei toda a sabedoria possível de alguém ter dentro de você. O teu problema é deixar essa sabedoria se manifestar, se posicionar de maneira que essa sabedoria se manifeste. Manifeste a glória de Deus. Esse é o problema, é o único problema. E veja algumas características dessa sabedoria. Nós estamos para terminar. Algumas características dessa sabedoria. A sabedoria do alto é primeiramente, vamos lá, versículo 17 do Tiago 3. Mas a sabedoria que vem do alto é primariamente pura. O que quer dizer pura? É uma coisa não contaminada. Amados, sabe, a nossa sabedoria humana é contaminada. Ela é contaminada, sabe por quê? Pelo pecado, pelo desejo de ser, pelo desejo de coisas que Jesus até já morreu para que a gente tenha, mas a gente quer pegar isso por a gente mesmo, por esforço próprio. Então ela não é pura. Ela é contaminada, mas a sabedoria que vem do alto é pura. Gente, a sabedoria é uma pessoa, é Jesus, nunca pecou. Ela é pura. Quando a vida dele se manifestar em você, essa sabedoria se manifesta. Depois é pacífica. Não é contendora. Você não tem que lutar. Você não tem que brigar por ela. Sabe por que você não tem que brigar por ela? Por que a sabedoria de Deus é pacífica? Porque ela é baseada na graça de Deus. A sabedoria de Deus vem da graça de Deus. Vem do amor de Deus, amados. A Bíblia diz, quando quer definir Deus, diz Deus é amor.
Mas a gente não sabe definir amor. Então, Deus define o amor em duas palavras, graça e misericórdia. Graça, sabe o que é graça? É Deus não dá para você, aliás, graça é Deus dá para você o que você não merece. E misericórdia é Ele olhar para a miséria do nosso coração e não nos dá o que merecemos. Isso é graça. Então a sabedoria de Deus vem pela graça dele, que é um resultado do amor dele, uma das manifestações do amor dele, e a misericórdia dele. Assim vem a sabedoria. É assim que Jesus se manifesta em mim e em você. Então ela é pura, pacífica. A ira do homem, um dia eu estava assim, eu estava muito irado. Eu estava irado, eu dizia, Senhor, a gente ensina, a gente faz, a gente fala, mas Senhor, parece que o pessoal não reage, eu estava irado. E aí eu abri a Bíblia para ler, e falei, Senhor, eu vou meditar um pouquinho na palavra, abri a Bíblia para ler, e adivinha qual foi o primeiro versículo que eu li? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu falei, ok, Senhor, I give up. Eu me rendo, Senhor. Eu deixo esse caso contigo. Então a sabedoria é pacífica. Em terceiro lugar, a sabedoria é moderada. Na minha tradução está indulgente, que quer dizer perdoadora, benevolente. É isso que a palavra indulgente quer dizer. Aí está moderada, equilibrada, é tratável, diz aí. A sabedoria de Deus é tratável. A sabedoria do homem é egoísta, é intratável. Mas a sabedoria de Deus é tratável. Assim como Jesus era tratável. Amém? Então ela é tratável. É cheia de frutos de misericórdia, que é uma expressão do amor de Deus. Quando a sabedoria de Deus encontra a gente vê a face sorridente de Jesus. A misericórdia nos alcança. Ele não vai dar para nós o que nós merecemos. Você já pensou se Jesus fosse dar para você o que você merece? Fosse dar para mim o que eu mereço? Seria uma tragédia. Misericórdia. De bons frutos. Jesus disse, eu designei vocês para que vão e deem bom fruto. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, vocês os ramos. Todo aquele que estando em mim não der fruto, corta. Mas todo que estando em mim der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Bons frutos, sem parcialidade. Não toma partido. Ela é imparcial. Ela é da verdade. Ela é sem hipocrisia, sem engano, sem máscara. Sabe como se chamavam os autores lá no tempo do Império Romano? Hipócritas. Porque quando eles iam fazer alguma coisa, quando eles iam, por exemplo, trabalhar numa peça, eles punham uma máscara de cera. Daí tinha sem cera, com cera. Sincero era o cara que não tinha máscara. Não tinha cera, eram máscaras de cera. Então a Bíblia diz que a sabedoria é sincera, sem fingimento. Agora presta atenção, eu quero terminar dizendo isso aqui para vocês. Ora, a paz é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Como é que a sabedoria vem? Como é que você semeia a sabedoria? Em paz. Deus é o Deus da paz. Amém? Deus é o Deus da paz. Então a Bíblia diz que é em paz que se semeia o fruto para os que promovem a paz. Eu quero terminar com 3 perguntas. Eu não posso responder as perguntas para vocês, mas eu já respondi elas para mim. Então presta atenção nas 3 perguntas que eu quero fazer para você. Que tipo de sabedoria tem guiado a tua vida? Que tipo de sabedoria guia a minha vida? Faça essa pergunta para Deus. A sabedoria humana ou a sabedoria de Deus? Qual tipo de sabedoria na qual você está vivendo? Faça a segunda pergunta para você. Quais são as 2 maiores coisas que me impedem de viver a sabedoria de Deus se você não estiver vivendo? Quais são as 2 maiores coisas?
Faça a terceira pergunta, depois de você fazer a segunda, que é uma conclusão. Quais as duas maiores coisas que farei para viver a sabedoria de Deus? Quais são as duas maiores coisas que você vai fazer? Gente, a Bíblia diz aí que nós temos que nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Então Jesus está em nós. Nós temos que deixar Ele viver, nós temos que praticar a palavra, que é Jesus, uma pessoa. Porque a sabedoria é uma pessoa. Amém?